amada igreja, mais uma quarta-feira na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Como é bom repartir com vocês mais esta palavra que veio do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que se encontra em 2 Reis 4:8. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Resiliência para mim é como essa sulamita. A sulamita que recebe Eliseu à sua casa, alimenta Eliseu e que a todo tempo não queria nada em troca. E Eliseu, inconformado com aquilo, começa a ver o que ela precisa e pergunta a ela: o que tu precisas? E ela disse: nada, eu estou muito feliz. E então Eliseu começa a ver o que ela estava precisando. E então chama a sulamita e diz a ela que Deus dará um filho a ela, que 1 ano depois ela estaria amamentando. Eliseu, então, pela boca de Deus, faz com que essa sulamita volte a ter esperança. Porque naquela época, o filho honrava os seus pais, não os abandonava. Não os abandonava ao sustento, aos cuidados. Então, a sulamita vai, cuida do seu filho, e o seu filho fica doente. E acaba morrendo. A sulamita, então, vai à fonte que é Eliseu. Através de Eliseu, ela crê no milagre de Deus, porque sabia que ela não tinha mais esperança. E Eliseu deu a ela um filho, Deus deu a ela um filho. Então, ela pega o seu jumentinho, monta nele e vai ao encontro a Eliseu. Chegando lá, ela, uma mulher de perseverança, uma mulher que acredita num Deus vivo, uma mulher que confia naquilo que Deus pode fazer a todo tempo. Assim é a nossa vida. Nós precisamos confiar neste Deus, no Deus de milagre, sem querer nada em troca, porque o Senhor fará no momento certo e na hora certa. O que você está crendo? Em quem você está buscando? Qual é a fonte que você está indo? Para mim, esta mulher venceu a resiliência. Ela acreditou e não quis enterrar o seu filho. Pois então, Eliseu vai até a casa dela, onde foi muitas vezes alimentado. Sobe no quarto e ali chega ao seu filho, toca o corpo dele e o traz à vida. No nome do Senhor Jesus. Que você hoje traga a resiliência sobre a sua casa. Que você hoje acredite que ao meio às tristezas, as coisas na nossa vida, não se deixe enterrar os teus sonhos, a sua esperança, como aquela sulamita fez. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome dEle, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Eu marquei um versículo aqui, que está em Tiago 1:12, que você possa levar essa semana. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, e que Deus prometeu aos que o amam. É o que Deus prometeu a você. Ele te ama, assim como me ama e ama a todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Essa noite você possa entoar louvores a Ele, que Ele possa encontrar você no seu lar, na sua família. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar cada um de vocês, e que você possa adorar o nome dEle em todo o tempo.
Deus que tudo pode, o Deus, Senhor, que sopra, Deus, a vida em nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 8, do 22 ao 25, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e se fez bonança.
e disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? É uma passagem muito conhecida e nós estamos dando continuidade à temática do mês de resiliência. Mas como meus queridos e amados irmãos já falaram muito sobre o que é, eu gostaria de conversar com você sobre o que ela produz em nós, depois de todo esse processo em ser uma pessoa resiliente, com foco em Cristo. A transformação que acompanha esse processo. Nesta passagem de Jesus, ele diz aos seus discípulos: Vamos entrar no barco e passar para o outro lado. Enquanto isso, ele adormeceu. Lá no início do capítulo 8 de Lucas, é relatado o dia a dia de Jesus com os seus discípulos, andando de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho. Isso pode nos explicar os momentos de descanso de Jesus. Porém, enquanto isso acontecia, Jesus dormindo, no lago começou uma tempestade. O barco começava a se encher de água e eles corriam o risco de afundar. Aqui nós começamos a refletir sobre a nossa temática, o processo de transformação e o que ela produz em nós, sermos resilientes. Como seres humanos que somos, eventos não esperados, fenômenos da natureza, situações imprevistas nos trazem medo, incerteza, desespero e dor. Quanto aos discípulos, eles estavam em real perigo. Havia o risco de morte. Mas algo que eles não se atentaram em meio àquela situação é que eles estavam com Deus Filho dentro daquele barco. Eles caminhavam com Jesus. Eles tinham visto seus prodígios e maravilhas. Ouviam todos os dias as palavras que ele dizia. E mesmo assim, se deixaram levar pela tempestade. Quanto de nós nos encontramos da mesma forma? Dizemos conhecer a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Nós muitas vezes já falamos sobre isso. Dizemos que sentimos Deus, dizemos conhecer a sua palavra e o seu poder, mas dentro de situações assim, perdemos o nosso olhar. Tiramos o foco do que realmente importa. Em Salmo 121, diz assim: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Isso é uma pergunta que o salmista faz. E logo vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o primeiro ponto do nosso processo de sermos pessoas resilientes é que nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração focados em Deus. Sabemos que o processo de crescimento é algo doloroso. Não há como falar nesse processo de resiliência sem falar de dor. Como a nossa amada irmã fala, nossa irmã Rose, ela vai falar sobre isso, ou já falou, a palmeira do deserto, ela enverga, e isso causa dor. E isso é um processo de resiliência, mas ela volta e fica no mesmo ponto. Então, quando falamos sobre resiliência, ou ser resiliente, entendemos que precisamos nos manter firmes diante das adversidades e não podemos perder a identidade diante das pressões. Palavra do nosso querido pastor. Temos na natureza o caso da ostra, que produz lindas pérolas. Mas para que essa pérola seja formada, a ostra passa por um processo difícil. Pois, você sabia que a pérola é um processo de defesa do animal? Não é porque ela quer. Em um momento que ela se abriu, entra um corpo estranho, pode ser até um grão de areia. E ali, a ostra começa a lutar. O corpo dela cria algumas substâncias que acabam envolvendo aquele grão. E se torna uma linda pérola. Esse processo pode levar até 3 anos. Você já deve ter tido uma dor de estômago. É mais ou menos isso que a ostra tem. Ela tem uma dor de estômago, porque alguma coisa não está fazendo bem, e ela começa a criar aquelas substâncias.
Então é um processo de dor. Mas depois desses longos 3 anos, o que se forma? Uma linda pérola. Para você ver, há um processo que é necessário que passemos. Mas traz uma transformação. E pode ser algo totalmente valioso para a sua vida. Nós mesmos, no processo de crescimento, nossos ossos precisam esticar. Os estudiosos falam que uma criança ela passa por esse pulo no crescimento 3 vezes na vida, até chegar à fase da adolescência, quando já não cresce mais. E esse processo, os ossos crescem, às vezes os nossos músculos, às vezes não, na maioria das vezes, os nossos músculos e tendões não acompanham. E isso traz dor, traz um desconforto. Sabe aquela dor muscular? Às vezes no joelho, na perna. Mas é necessário que nós passemos para que a gente chegue à idade adulta. Nós precisamos crescer. Só que se eu perguntar para você, você lembra dessa dor que você passou? Você lembra desse desconforto que você passou? Não. E hoje você está aí, firme, forte e mais maduro. Isso nos traz o nosso segundo ponto. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Pois assim entendemos em quem temos crido. Entendemos que precisamos passar por um processo de amadurecimento. E sim, temos um amigo fiel, o Espírito Santo, que nos ouve. Como está escrito em Romanos 8, 26 e 27. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu dei exemplos que acontecem na natureza. Mas quanto à parte espiritual, você sabe que tem o Espírito Santo que você pode contar para passar por esse momento de transição, esse momento de transformação, esse momento de ser resiliente, de aprender a ser resiliente. E na dor, quando nós não temos mais palavras, o Espírito Santo ele intercede por nós. Como os discípulos tinham intimidade com Jesus, eles andavam 24 horas com Jesus, logo eles foram acordar Jesus. Como é que está o seu grau de intimidade com Jesus? Você pode, enquanto Jesus está lá, chegar: Jesus, ouve minha oração. Jesus, me socorre. Como está o seu nível de relacionamento com Jesus? A Bíblia nos traz vários exemplos. Moisés, Daniel, Davi. Muitas das vezes eu falava: Senhor, quem sou eu na fila do pão, para ter um grau de intimidade contigo, para querer ser sua amiga. E aí nós vemos Davi. Ele era resiliente, e ele sabia das suas limitações. Ele era um homem falho. Não só ele, mas eu vou trazer ele porque ele me fez aprender muitas coisas. Ele era sincero com aquilo que ele sentia, com aquilo que ele estava passando e com os seus erros diante de Deus. E isso o fez tornar mais e mais resiliente. A intimidade que ele tinha. Ele poderia falar a coisa pior que ele fez. E mesmo assim, depois daquele processo de dor, perdão e transformação, ele estava cada vez mais forte, mais resiliente. É importante ressaltar que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser constante. Não apenas em momentos de dificuldade. O nosso aprendizado a como ser resiliente não pode ser apenas na tempestade, em momentos de desespero, ou em momentos que você não esperava uma situação que aconteceu. A resiliência é um processo que leva tempo. Então, você precisa exercitar essa intimidade a cada dia. E nós chegamos ao nosso terceiro ponto. Depois de todo esse processo, qual é o resultado? O que todo esse processo de resiliência, ou de aprender a ser resiliente, produz em nós? Neste caso, o resultado do processo é o fortalecimento da nossa fé e o amadurecimento espiritual. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala: eu falava como criança, eu pensava como criança, mas depois que eu cresci, que sou homem, deixei as coisas de criança. Isso fala muito sobre o nosso processo de resiliência.
Às vezes eu falo para minha filha, filha, não corre aí. E aí ela corre e se machuca. São coisas que, se você for lembrar, se for pegar nas suas lembranças, todos nós temos um arranhado, uma cicatriz, uma perebinha, como diz ela, de quando nós éramos crianças. Mas na nossa vida espiritual nós precisamos amadurecer. O tempo de ser criança, ok. O tempo de transição, adolescência, ok. Nós precisamos amadurecer para a vida adulta, espiritualmente. Da mesma forma que Paulo nos traz. Quando eu era criança, eu pensava como criança. E esse processo de entender e sermos resilientes nos traz a maturidade espiritual. Jesus levantou, repreendeu os ventos e a fúria das águas. Logo, aquela tempestade cessou. Depois ele questiona a falta de fé dos seus discípulos. Eu acredito que nesse momento que estamos passando, muitos de nós estamos ou nos encontramos assim, desesperançosos, com a nossa fé abalada ou quase nula. Porém, em Mateus 17:20, Jesus diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para um monte, vá daqui para lá, e ele vai, e nada será impossível. Isso só acontece quando nós passamos pelo processo de sermos resilientes. É uma força, é uma certeza, porque você sabe que não está sozinho. É diferente de quando nós vamos tratar de sermos fortes, ou de empoderamento, ou de sermos resilientes em qualquer outra parte. É diferente quando nós temos um foco em Jesus Cristo. É totalmente diferente. Eu vou usar as palavras do nosso pastor. É muito fácil você dizer para alguém vai dar tudo certo. Mas não é certeza. Enquanto que com Deus, você tem essa certeza. Porque se Ele disse, Ele vai fazer. E Ele tem poder para fazer. Então você sabe que vai doer, mas vai passar. E o resultado? Amadurecimento, fortalecimento da nossa fé e vitória. Porque nós temos um Deus vitorioso. Quando nós estamos no centro da vontade dEle. Há um propósito para a gente passar por essas coisas. E Ele tem o bálsamo. Neste processo de crescimento, amadurecimento, de aprender a ser resiliente, onde está firmada a nossa fé? A minha fé, a sua fé. Lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, e por aí vai. Onde está firmada a nossa fé? Em Mateus 7, 21, do 24 a 27, é contada a história de um homem que construiu a sua casa na rocha e o outro que construiu na areia. Eu quis parafrasear para dizer onde está firmada a sua fé. Na rocha, que é Cristo, ou na areia, que são achismos, situações ao qual vem a tempestade, destrói tudo e leva tudo e não sobra nada. Ou na rocha, que vem as tempestades, as ondas e a sua casa continua lá firmada, porque você sabe onde ela está firmada. É uma coisa para que nós reflitamos, ainda mais no momento que nós temos passado. Assim, a nossa fé precisa ser firmada na rocha que é Cristo. E com Ele nós vamos vencer mais esta etapa. Sairemos revestidos e fortalecidos, assim como aconteceu com os discípulos naquela ocasião. Eles se maravilharam com o poder de Jesus, tiveram sua fé e confiança fortalecidas. Meu desejo é que você, através desta palavra, continue caminhando e que sua fé e confiança sejam fortalecidas em Jesus Cristo. Nós já passamos, se você for ver a sua trajetória até hoje, você vai ter, sim, Lilian, eu tenho algo para te contar, eu já passei por isso e foi difícil. Mas você passou. E se sua fé estiver firmada na rocha que é Cristo, nós vamos passar por mais essa situação.
E você vai falar assim: eu lembrei que depois que eu passei por todo este processo, eu sou uma pessoa resiliente, porque eu estava no centro da vontade de Deus, e agora a minha fé e confiança em Deus foram fortalecidas. Eu digo muitas vezes que eu tenho uma fé racional, e que às vezes eu falo: Deus, será que essa fé do grão de mostarda pertence a mim também? Estava conversando com meu marido essa semana, eu falava: nossa, às vezes eu sou tão pessimista. Aí ele falou: às vezes você só é pragmática. Aí eu falei: ok. Mas muitas das vezes eu me sentia assim, e o Espírito Santo vinha falar no meu coração: aonde está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? E se por acaso todas as previsões forem ruins, aonde está firmada a sua fé? Onde o impossível pode acontecer? Eu falei: amém, Jesus. Eu deixo o meu realismo e acredito em Ti, porque eu tenho certeza que quando todas as coisas dizem não, o Senhor se levanta do trono e diz sim. Então, querido, que através dessa palavra a sua fé seja fortalecida, que você entenda que o processo é necessário, que por mais que haja dor, nós precisamos estar focados em Jesus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, de intimidade, todos os dias, e que há um resultado. Sabe quando aqueles corredores chegam no final e partem aquela corda, aquela faixa? O resultado é esse, querida. Nós vamos ter fé, mais fé, e vamos estar com a nossa confiança ainda mais alicerçada e fortalecida. Então não desista, não desista. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Deus, que os nossos olhos realmente estejam, Pai, firmados em Ti. Que o nosso foco esteja em olhar para Ti. Que os nossos desejos, anseios estejam no centro da Tua vontade, Deus. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer. Pai, que todo este processo que estamos passando hoje nos traga esse resultado de fé e confiança fortalecidos em Ti. Nós sabemos que envolve dor, mas nós sabemos que o Senhor tem o bálsamo. E o Teu Espírito Santo é um amigo fiel. Deus, continua com cada pessoa que está ouvindo essa transmissão. Senhor, alcança cada família, cada lar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer coisas maiores e melhores do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém. Querido, que sua vida seja abençoada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Eu desejo que você tenha uma ótima semana e que o Senhor te abençoe. Curta também, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir uma palavra como essa. E não se esqueça, há uma transformação neste processo. Boa semana.